Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, quantas vezes você já se sentiu sozinho, abandonado, sem direção? Quantas vezes a dor pesou no coração e parecia que ninguém podia compreender as lágrimas escondidas? Pois hoje a igreja nos convida a levantar os olhos e contemplar uma verdade grandiosa. Não estamos sozinhos, não caminhamos abandonados, temos uma rainha no céu que cuida de nós com ternura de mãe. Celebrar Maria como rainha não é recordar apenas um título bonito, mas uma realidade viva. A mesma mulher que acompanhou Jesus desde Belém até o Calvário foi exaltada pela Santíssima Trindade, coroada no céu como rainha do universo. Mas seu reinado não é distante, não é feito de ouro e poder humano. Maria reina de maneira diferente. Ela reina com amor, com humildade, com escuta. É a rainha que não governa para ser admirada, mas para estar próxima de cada filho. Vivemos em um mundo cansado de guerras, de notícias de corrupção, de famílias destruídas. Muitas pessoas sentem que a esperança se apagou. Mas quando contemplamos Maria Rainha, recordamos que o céu não está em silêncio. Há uma mãe intercedendo, cobrindo-nos com seu manto. E essa mãe tem nome, tem rosto, tem coração. Maria cheia de graça, mãe de Jesus e nossa mãe. O que significa então deixar Maria reinar em nossas vidas? Significa abrir-lhe espaço nos nossos dias, no nosso coração, na nossa família. Porque não adianta apenas proclamar que Maria é rainha no céu, se não a deixamos reinar dentro de casa, nas nossas conversas, nos nossos gestos, nos nossos sofrimentos. É preciso dizer: Mãe, entra, reina no que sou e no que vivo. Reina na minha alegria e no meu pranto. Reina nos meus acertos e nos meus erros. Reina nas minhas forças e nas minhas fraquezas. Talvez você esteja cansado. Talvez esteja carregando uma cruz pesada. Talvez sua família esteja dividida, seu coração ferido, sua mente atormentada pela ansiedade ou pelo medo. Pois hoje a liturgia nos recorda que Maria foi coroada, não para estar distante, mas para se inclinar até nós, para ouvir nossas súplicas escondidas e nos levantar quando não temos mais forças. Por isso, quero te convidar a um gesto de fé desde já. Escreva nos comentários a frase: Maria, reina em minha vida. Essa frase é mais do que palavras. É um ato de consagração, é um pedido de coração aberto, é um chamado para que Maria entre no seu lar e o transforme em santuário. Quem escreve, proclama diante do céu e da terra: minha vida pertence à mãe que nunca abandona seus filhos. Prepare-se, porque este vídeo não é apenas uma reflexão, mas pode ser o início de uma transformação. Talvez aqui esteja a resposta que você tanto esperava, o alívio que sua alma procura, a luz que faltava em seus dias. Hoje, a Rainha do Céu bate à sua porta. Vai deixá-la entrar? Quando falamos de reinado, muitas pessoas imaginam palácios luxuosos, coroas de ouro, tronos elevados onde apenas alguns privilegiados podem se aproximar. Mas o reinado de Maria é exatamente o contrário disso. Ela não reina para se impor, não governa com armas ou decretos, não exige que a contemplemos de longe. Maria reina como mãe, e sua coroa é feita de estrelas, porque sua autoridade nasce do amor. Ela é rainha, porque foi a primeira a viver totalmente em obediência a Deus. Foi a serva fiel que disse: Eis aqui a serva do Senhor. Leque 1:38. Foi a discípula que acompanhou Jesus até a cruz, quando tantos o abandonaram. E foi a mulher humilde que, depois da ressurreição, permaneceu junto aos apóstolos, sustentando-os com sua presença materna. Por isso, o Pai a exaltou, o Filho a coroou e o Espírito Santo a revestiu de glória. Mas seu reinado não é distante. Maria não está sentada em um trono inacessível. Pelo contrário, ela se inclina, desce até nós, escuta nossas súplicas, acolhe nossas dores. A cada oração do rosário, a cada Ave Maria, a cada suspiro de fé, ela nos mostra que está próxima. O céu não nos deixou órfãos.
Temos uma rainha que caminha conosco, e esse reinado se manifesta de forma concreta. Pense em quantas pessoas encontraram paz em momentos de desespero ao invocar Maria. Quantas famílias foram restauradas porque se uniram para rezar o terço. Quantos enfermos sentiram força e serenidade ao colocar suas dores nas mãos da mãe. Maria não governa com distâncias, mas com proximidade. Ela reina não para ser aplaudida, mas para consolar, fortalecer, interceder. Vivemos em um mundo barulhento, onde todos querem impor suas opiniões, onde muitos querem mandar, dominar, explorar. Maria é diferente. Ela reina com silêncio, com ternura, com delicadeza. É como uma luz suave que entra pela janela ao amanhecer, iluminando sem fazer alarde, aquecendo sem queimar. É como um manto que cobre suavemente, trazendo segurança e descanso. E é exatamente disso que precisamos hoje, de uma rainha que não aumenta o peso, mas que alivia a carga, de uma mãe que não aponta nossos erros para nos condenar, mas que nos acolhe para nos levantar, de uma intercessora que não fica em silêncio diante do trono de Deus, mas apresenta cada súplica nossa, até as mais escondidas diante do coração de Cristo. Por isso, irmãos, celebrar Maria como rainha não é apenas olhar para o céu, mas deixar que o céu entre em nossas vidas. É dizer: Mãe, reina em minha casa, reina no meu casamento, reina nos meus filhos, reina nos meus pensamentos, reina no meu corpo e no meu coração. Porque se Maria reina na nossa vida, tudo se transforma. Os problemas não desaparecem de imediato, mas o peso se torna mais leve, a escuridão se torna menos densa, a esperança volta a florescer. E você, já deixou Maria reinar na sua vida? Ou ainda a mantém distante, apenas como uma lembrança bonita? Hoje é o dia de abrir o coração, de acolher sua presença, de experimentar a paz que vem quando a mãe está no comando. Porque onde Maria reina, o inimigo perde força. Onde Maria reina, a fé floresce. Onde Maria reina, a esperança renasce. Se existe um traço que distingue o reinado de Maria de qualquer outro reinado humano, é justamente este. Ela se inclina para os pequenos, para os feridos, para os esquecidos. Enquanto os poderosos do mundo se cercam de riquezas, bajuladores e guardas que afastam os frágeis, Maria faz o contrário. Sua realeza é a realeza da compaixão. Seu trono é feito de ternura. Seu cetro é a mão estendida a quem já não consegue mais caminhar sozinho. Olhemos para o Evangelho. Maria não foi coroada rainha por ter vivido no luxo, mas por ter se colocado ao lado dos simples. Ela visitou Isabel, uma mulher idosa e grávida, para servi-la. Ela deu à luz em um estábulo pobre, cercada de animais, mostrando que a glória de Deus se manifesta na humildade. Ela se apresentou no templo como toda mãe judia pobre, levando uma oferta simples de pombinhos. E no Calvário permaneceu de pé junto ao filho, não como soberana distante, mas como mãe solidária que compartilha a dor do filho condenado. E assim, Maria continua reinando hoje, inclinando-se para as mães que carregam sozinhas o peso de sustentar seus lares, para as mulheres que trabalham sem descanso e ainda assim sentem que nunca é suficiente, para aquelas que foram traídas e abandonadas, para as que perderam a esperança, mas continuam respirando por amor aos filhos. Ela reina nas lágrimas silenciosas das mulheres que ninguém aplaude, mas que sustentam o mundo com sua coragem. Maria também se inclina para os doentes. Quantos vivem entre diagnósticos duros, tratamentos dolorosos, noites sem sono, dores que a medicina não consegue aliviar? Quantos carregam doenças invisíveis, como a depressão e a ansiedade, que o mundo insiste em desprezar? Maria, rainha, se aproxima deles, acaricia suas feridas, consola suas mentes, sustenta seus corações. Ela reina quando leva paz ao enfermo, quando traz serenidade a quem já não vê saída,
quando faz sentir que o sofrimento não é vivido sozinho. Ela olha ainda para os homens que caminham com a alma ferida, para os pais que se sentem fracassados porque não puderam dar o sustento que seus filhos mereciam, para os esposos marcados pela dor da traição, para os jovens presos em vícios e que não sabem como sair, para os trabalhadores que se esforçam até a exaustão, mas não conseguem pagar suas dívidas, para os que carregam culpas do passado e não encontram consolo. Maria reina nesses corações abatidos, oferecendo uma mão quando já não há forças, oferecendo esperança quando tudo parece perdido. E não podemos esquecer as famílias. Quantos lares estão marcados por brigas, silêncios, abusos, separações? Quantos filhos crescem sem carinho? Quantos casamentos estão à beira do divórcio? Quantos lares vivem sob a sombra da violência? Maria não passa distante desses lugares. Ela entra nas casas onde só há gritos e lágrimas, e ali, silenciosamente, começa a reconstruir, a acalmar, a inspirar o perdão, a reacender a chama do amor. Esse é o reinado de Maria, um reinado de compaixão concreta. Não é teoria, não é poesia. É presença real, é consolo que se sente, é paz que invade até as noites mais escuras. Maria reina porque está presente onde ninguém mais quer estar, porque se faz mãe dos que mais precisam, porque se senta ao lado dos esquecidos e lhes devolve dignidade. E aqui está o convite para você. Não pense que sua dor é pequena demais para chamar a atenção de Maria. Não imagine que seu sofrimento passou despercebido no céu. A rainha se inclina justamente para aqueles que o mundo ignora. Se você sofre, Maria já está ao seu lado. Se você chora, Maria recolhe suas lágrimas. Se você não tem mais forças, Maria oferece as dela. Hoje, abra seu coração para essa presença. Deixe Maria reinar em sua dor. Diga a ela: mãe, toma minha fraqueza, toma minhas lágrimas, toma meu desânimo. Reina em mim quando eu não consigo mais. E você verá que mesmo no meio da cruz, floresce uma paz que ninguém pode roubar. Se existe um espaço onde o reinado de Maria precisa ser acolhido com urgência, esse espaço é o lar, porque a família é o coração da sociedade, e quando o coração adoece, todo o corpo enfraquece. É por isso que o inimigo ataca com tanta força os lares, semeando divisões, rancores, violências silenciosas e desânimos que vão corroendo pouco a pouco a comunhão. Mas é justamente aí que Maria Rainha deseja entrar para restaurar, curar e reconciliar. Quando uma família acolhe Maria como rainha, algo muda. Não significa que os problemas desaparecem, mas que a casa passa a respirar outra atmosfera. O lar se torna um santuário doméstico, onde a fé não é apenas uma lembrança, mas uma força viva que sustenta os dias. A mesa ganha novo sentido porque não é apenas lugar de refeições, mas de partilha. Os diálogos se tornam mais serenos porque o amor substitui a dureza. Os filhos crescem em segurança porque percebem que Deus está presente. Quantos testemunhos existem de famílias transformadas pela presença de Maria? Casais que estavam prestes a se separar e, ao rezarem o rosário juntos, reencontraram forças para recomeçar. Filhos que haviam se afastado da fé e, ao verem a devoção dos pais, voltaram a se aproximar da igreja. Lares que viviam em desunião e, ao entronizarem a imagem de Nossa Senhora, começaram a experimentar uma paz nova, inexplicável. Porque onde Maria entra, a graça se multiplica. Papa Leão XIII, o Papa do Rosário, já dizia que o rosário rezado em família era a arma mais poderosa contra as forças do mal. Ele entendia que cada Ave Maria rezada em comum é como uma pedra lançada contra o inimigo, uma corrente invisível de proteção em torno da casa. Por isso, a devoção a Maria não é detalhe, é escudo. Uma família que reza o rosário junto experimenta unidade, força e paz que o mundo não pode oferecer. Mas deixar Maria reinar no lar exige também abrir espaço concreto para ela.
Não basta apenas ter uma estampa esquecida na gaveta ou uma imagem empoeirada no canto. É preciso honrá-la com gestos visíveis. Um crucifixo na parede, um cantinho de oração com sua imagem, uma vela acesa que recorda a presença da luz divina, o hábito de rezar o terço antes de dormir. Cada gesto é uma forma de dizer: Mãe, este lar é teu, reina aqui. E como Maria reina nas famílias, reina reconciliando onde há rancor. Reina fortalecendo o amor, onde o cansaço trouxe indiferença. Reina dando paciência aos pais diante dos desafios dos filhos. Reina inspirando os jovens a buscar o bem, mesmo diante das tentações do mundo. Reina trazendo serenidade nos momentos de crise econômica, lembrando que mesmo na pobreza há dignidade e providência de Deus. Pense na casa de Nazaré. Maria reinava ali, não porque mandava em tudo, mas porque sua presença transbordava amor. Seu olhar sustentava José, suas mãos acolhiam Jesus, sua fé tornava o lar humilde em espaço de glória. É essa mesma presença que ela deseja levar hoje às nossas casas. Por isso, irmãos e irmãs, não tenham medo de abrir as portas da sua casa a Maria. Deixe-a entrar na cozinha para abençoar o pão, na sala para restaurar a união, nos quartos para trazer paz ao descanso, nos cantos silenciosos onde se escondem lágrimas que ninguém vê. Diga a ela: Mãe, este lar é teu. Reina sobre nossas conversas, sobre nossas escolhas, sobre nossos trabalhos. Reina quando há alegria e quando há dor. Porque quando Maria reina no lar, a família descobre uma força nova. Os problemas continuam, mas não têm a última palavra. A esperança se renova, a paz floresce, o amor se torna mais firme. E mesmo diante das cruzes, há sempre a certeza de que a Mãe está conosco, conduzindo cada passo, cobrindo cada canto com seu manto protetor. Se no lar Maria reina como mãe, que reconcilia e sustenta, também é verdade que seu reinado ultrapassa as paredes de casa e se estende sobre povos, comunidades e nações inteiras. Desde as primeiras páginas da história da Igreja, os cristãos sempre acreditaram que a Virgem Santíssima acompanha os destinos da humanidade, não como uma soberana distante, mas como uma intercessora constante. Quantas vezes ao longo da história os povos se voltaram a Maria em momentos de crise? Pensemos na Batalha de Lepanto, em 1571, quando a cristandade ameaçada se reuniu em oração do Rosário e experimentou uma vitória surpreendente contra forças muito mais poderosas. Ou lembremos Fátima, quando em meio ao século XX, marcado por guerras mundiais, Nossa Senhora apareceu pedindo oração e penitência para impedir catástrofes ainda maiores. Sempre que os povos a invocaram com fé, a Rainha do Céu respondeu com proteção e graça. E hoje, basta abrir os olhos para ver como o mundo geme. Guerras continuam destruindo vidas, a corrupção devora nações inteiras, a fome ainda faz chorar crianças inocentes, e tantas famílias vivem como refugiadas, sem lar, sem pátria, sem futuro. Parece que as forças das trevas dominam, mas a fé nos lembra. Maria reina também sobre as nações. Ela não é indiferente aos sofrimentos dos povos. Ela intercede diante do trono da Santíssima Trindade, apresentando o clamor dos pobres, das vítimas da violência, dos que sofrem injustiça. Seu reinado, porém, não acontece como o dos reis humanos, através de exércitos ou decretos. Maria reina no silêncio da oração oferecida, na fidelidade escondida, na intercessão humilde. Pensemos em tantos conventos espalhados pelo mundo, onde religiosas rezam o rosário dia e noite em favor da paz. Pensemos em comunidades simples, onde mães e avós sustentam a fé rezando diante de imagens da Virgem. Essas vozes escondidas chegam ao céu e Maria, Rainha, as apresenta ao seu Filho. Mas não podemos cair na tentação de pensar que o reinado de Maria é apenas algo global, fora de nós. Ele começa no pequeno,
começa no coração que reza em silêncio, no lar que se consagra, na comunidade que invoca seu nome. Quando Maria é coroada rainha de uma família, essa família se torna fonte de paz para o bairro. Quando um bairro a entroniza, se torna testemunho de esperança para a cidade. E assim, pouco a pouco, o reinado de Maria transforma o mundo. E aqui está um detalhe importante. O inimigo sabe disso. Por isso, tenta afastar os povos da Virgem. Promove culturas que ridicularizam a fé, tenta substituir a devoção por distrações vazias, incentiva guerras e divisões para que as pessoas esqueçam que tem uma mãe no céu. Mas nada disso pode apagar a verdade. Onde Maria é invocada, o mal perde espaço. Papa Leão XIII dizia que se o mundo inteiro rezasse o rosário com devoção, muitos dos males que nos afligem seriam afastados. Essa é a força da intercessão de Maria. Não apenas consola indivíduos, mas transforma realidades coletivas. Cada Ave Maria é como uma semente de paz lançada sobre as nações. Então, irmãos, ao olhar para as notícias de guerras e corrupção, não pense que nada pode ser feito. Você pode agir, mesmo em silêncio. Pode rezar o rosário, pode consagrar seu lar, pode pedir a Maria que reine sobre sua cidade, sobre seu país. Seu gesto de fé, ainda que pareça pequeno, une-se ao de milhões de outros fiéis e se torna um rio de graça que atravessa fronteiras. Maria, Rainha do Céu, não esquece os povos. E hoje, mais do que nunca, precisamos dela para que onde reina o ódio, surja o perdão, onde reina a violência, floresça a paz, onde reina a injustiça, nasça a justiça. É possível. E começa em nós. O reinado de Maria não se limita aos lares e às nações. Ele se manifesta também no lugar mais profundo e mais secreto, o coração humano. É ali que se trava a batalha mais decisiva, aquela que ninguém vê, mas que define toda a nossa vida. Porque não importa se alguém tem saúde, bens ou reconhecimento, se dentro da alma reina a solidão, a culpa ou o desespero, a vida perde o brilho. É nesse campo invisível que Maria deseja reinar, trazendo consolo, paz e direção. Quantas vezes você já se sentiu esmagado por pensamentos que não param, por culpas que não se apagam, por lembranças que ferem como espinhos? Quantas vezes a depressão ou a ansiedade roubaram suas noites de sono, deixando a mente cansada e o coração aflito? Quantas vezes a solidão pesou, mesmo cercado de pessoas, como se ninguém realmente compreendesse a dor que você carrega? Esses são os desertos interiores, onde Maria deseja entrar como rainha. Ela não vem como uma soberana distante que observa de longe. Ela vem como mãe, com ternura e paciência, sem exigir perfeição. Maria não espera encontrar um coração impecável para reinar. Ao contrário, ela entra justamente nos lugares feridos, naqueles quartos escuros da alma, onde guardamos segredos, dores e pecados que temos vergonha de mostrar. Sua realeza não é adorno, é cura. Não é imposição, é consolo. Não é espetáculo, é silêncio que transforma. Pensemos em tantos que vivem prisioneiros do passado, pessoas que foram traídas, humilhadas, abandonadas e que construíram muros ao redor da alma. Maria se aproxima dessas feridas não para julgá-las, mas para curá-las. Ela toca aquilo que ninguém ousa tocar. Ela acaricia a lembrança dolorida, ela suaviza o peso da culpa, ela abre espaço para o perdão. Quando dizemos a ela, Mãe, entra também nas minhas dores escondidas, algo muda. A ferida não desaparece de um dia para o outro, mas perde o poder de nos destruir, porque já não é carregada em solidão. Também nas batalhas da fé, Maria reina. Quantos começaram sua caminhada com fervor, rezando com lágrimas, frequentando a missa com alegria, sentindo fome de Deus, e depois se deixaram esfriar? A rotina transformou a oração em obrigação, a missa em costume, o rosário em repetição distraída. O inimigo ama essa tibieza,
porque mantém a pessoa dentro da fé, mas sem vida. Maria Rainha, porém, nos chama de volta ao primeiro amor. Ela nos recorda a chama inicial, ela sopra sobre as brasas quase apagadas, ela reacende a esperança de que ainda é possível recomeçar. O barulho do mundo também sufoca o coração. Estamos tão cheios de informações, de preocupações, de telas, de vozes, que já não conseguimos ouvir a voz de Deus. Maria nos ensina o caminho do silêncio. Ela, que guardava todas as coisas no coração, nos mostra que a vida espiritual floresce não no excesso de ruídos, mas na capacidade de parar e escutar. Quando acolhemos sua presença, aprendemos a desligar um pouco o mundo e a deixar que a paz do céu penetre dentro de nós. E aqui está a beleza. O reinado de Maria não é apenas sentimento, é transformação concreta. Quem a deixa reinar na alma começa a perceber mudanças. A tristeza já não domina do mesmo jeito, a solidão se torna lugar de encontro, a dor se transforma em oração, o peso da culpa se dissolve no perdão, a desesperança abre espaço para a confiança. É como se um jardim começasse a nascer dentro de um terreno árido. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, cansado, frio na fé, sobrecarregado, cheio de ruídos. Não tenha medo. Maria não rejeita corações assim. Ela justamente os procura, porque sua coroa é feita de misericórdia e sua realeza é se inclinar para levantar os que não têm mais forças. Hoje, diga a ela: Maria, Rainha, entra no meu coração ferido, reina na minha fraqueza, reina no meu silêncio, reina no meu desânimo, reacende em mim o amor por Deus. E quando você fizer isso, ainda que sua oração seja fraca, ainda que seu sim seja tremido, saiba que já basta. Porque Maria não depende da sua força, mas da sua entrega. Ela faz o resto. Ela reina, e quando ela reina, Cristo reina com ela. Se Maria reina no coração e no lar, também é verdade que ela reina no povo de Deus reunido. Desde o início, a Igreja reconheceu a Virgem como mãe e rainha, não apenas de cada fiel individualmente, mas de toda a comunidade cristã. Porque a Igreja é família, e toda família precisa de uma mãe. Maria não foi deixada apenas como recordação, mas como presença viva, acompanhando a comunidade que nasce do lado aberto de Cristo na cruz. Basta olhar para os Atos dos Apóstolos. Depois da ascensão de Jesus, os discípulos estavam reunidos no cenáculo, esperando a promessa do Espírito Santo. E quem estava com eles? Maria. O texto sagrado faz questão de destacar que ela perseverava em oração junto com os apóstolos. Atos 14. Ali, vemos a rainha atuando de forma discreta, mas decisiva. Não comandava com palavras de ordem, mas sustentava com sua fé e sua oração a comunidade nascente. Assim continua até hoje. Maria reina na Igreja não como quem busca poder, mas como quem oferece ternura. Ela mantém o povo unido, inspira fidelidade, reacende a esperança quando as tempestades ameaçam afundar a barca de Pedro. Por isso, em cada paróquia, em cada comunidade, a presença da Virgem é sinal de unidade. Onde há devoção sincera a Maria, ali o povo encontra força para continuar, mesmo diante de perseguições e crises. Não é à toa que tantos santuários marianos no mundo se tornaram pontos de renovação da fé. Lourdes, Fátima, Aparecida, Guadalupe, lugares simples que, com a presença de Maria, se transformaram em centros de conversão, oração e reconciliação. São como faróis acesos pela Rainha do Céu, para recordar ao mundo que Deus não nos esqueceu. E cada comunidade local pode viver isso quando entroniza Maria como rainha. Pense na sua paróquia. Quantas vezes as missas parecem frias, os fiéis desanimados, os trabalhos pastorais pesados? Quantas vezes surgem divisões, fofocas, ressentimentos que afastam os corações? É nesses momentos que Maria, rainha, deseja reinar. Ela suaviza os ânimos, inspira a reconciliação, fortalece os que servem, dá nova alegria aos que participam.
Ela é aquela que nos ensina a olhar menos para nós mesmos e mais para Cristo e para os irmãos. E como isso acontece de forma concreta, quando a comunidade se reúne para rezar o rosário, quando em meio às dificuldades se volta para Maria com confiança, quando os fiéis aprendem a colocar sob o manto da mãe as dores e esperanças de toda a paróquia. Não é mágica, é graça. Uma paróquia que reza com Maria experimenta mudanças visíveis, cresce a união, diminui a indiferença, aumenta a solidariedade, floresce a fé. Papa Leão XIII dizia que quando Maria reina na igreja, os fiéis reencontram o fervor, os sacerdotes recebem força e as comunidades tornam-se luz em meio às trevas, porque Maria não guarda nada para si. Tudo o que recebe entrega ao Filho. E onde a Mãe está presente, o Espírito Santo age com poder. É por isso que precisamos redescobrir o reinado de Maria em nossas comunidades. Precisamos que nossas paróquias não sejam apenas espaços de reuniões, mas lugares onde o povo se sente acolhido sob o manto da Rainha. Precisamos que cada pastoral, cada grupo, cada família de fé tenha a coragem de dizer: Maria, Rainha, entra também aqui, reina em nossas decisões, em nossas reuniões, em nossas celebrações. E você, já pediu que Maria reine em sua comunidade? Já rezou para que sua paróquia seja sustentada por sua intercessão? Faça isso hoje. Imagine o que aconteceria se todos os fiéis, unidos, proclamassem: nossa paróquia é de Maria. O inimigo perderia espaço, a fé floresceria e Cristo seria ainda mais amado. Porque quando Maria reina no coração da igreja, o mundo inteiro percebe a diferença. Quando olhamos para a história da humanidade, percebemos que Maria sempre se fez presente nos momentos mais sombrios, como uma rainha que não abandona o seu povo no campo de batalha. Enquanto muitos reis e governantes fogem quando o perigo se aproxima, Maria permanece. Ela reina justamente quando tudo parece perdido. Foi assim em tantos momentos da história. Em Fátima, apareceu em meio à Primeira Guerra Mundial, quando milhões de famílias choravam seus filhos mortos e o mundo mergulhava na violência. Ela pediu oração, penitência, conversão, como quem dizia: ainda há esperança, ainda há caminho. Em Lourdes, mostrou-se a uma menina pobre e doente, lembrando que Deus olha para os pequenos, para os que o mundo despreza. Em Guadalupe, vestiu-se com as cores e símbolos de um povo sofrido, para mostrar que não existe cultura ou nação esquecida pelo céu. Esses exemplos não são apenas lembranças do passado. Eles nos ensinam que o reinado de Maria continua hoje, em cada situação em que a humanidade sofre. Quando vemos guerras destruindo cidades inteiras, quando assistimos famílias sendo expulsas de suas terras, quando ouvimos falar de crianças passando fome, não podemos pensar que o céu está em silêncio. Maria, Rainha, está intercedendo. Ela recolhe os gritos que ninguém escuta, apresenta-os diante de Deus e continua nos pedindo que sejamos também instrumentos de paz. Mas o reinado de Maria não se limita às grandes tragédias mundiais. Ele acontece também nas pequenas guerras de cada família, nas catástrofes silenciosas que nunca saem nos jornais. A briga de um casal que ameaça destruir um lar. A dor de uma mãe que não sabe como alimentar os filhos. O jovem que pensa em desistir da vida porque não encontra sentido. Essas são as guerras invisíveis que Maria combate todos os dias, cobrindo seus filhos com o manto da esperança. E aqui está um mistério profundo. Muitas vezes, os maiores milagres não acontecem diante das multidões, mas no escondido. Maria reina no silêncio das casas humildes, no coração de quem reza em segredo, nas lágrimas oferecidas com fé. Quantas mães sustentaram suas famílias apenas com a força do rosário? Quantos enfermos resistiram à dor oferecendo-a a Maria? Quantos jovens reencontraram o caminho da fé porque sentiram que a mãe não os abandonava?
O inimigo sabe que a presença de Maria é uma ameaça aos seus planos de destruição. Por isso, tenta ridicularizar sua devoção, tenta convencer o mundo de que não precisamos dela, tenta encher os corações de desespero para que esqueçamos a ternura da mãe. Mas nada pode apagar a verdade. Onde Maria reina, a paz retorna, a fé floresce e a esperança renasce. É por isso que precisamos proclamá-la rainha não apenas de nossas vidas, mas também de nossos povos, de nossas cidades, de nossas nações. Precisamos invocar sua presença sobre os hospitais onde tantos sofrem, sobre as prisões onde tantos se sentem esquecidos, sobre os campos de refugiados onde tantos choram de fome e frio. Precisamos dizer com fé: Maria, rainha, reina sobre este mundo ferido. E essa proclamação começa em gestos concretos. Quando você reza por um país em guerra, Maria reina. Quando você oferece uma esmola a um pobre com amor, Maria reina. Quando você perdoa uma ofensa em vez de alimentar o ódio, Maria reina. Seu reinado acontece no pequeno, mas transforma o grande. Portanto, irmãos, não deixemos que o medo e o desespero sejam os senhores do nosso tempo. Levantemos os olhos e proclamemos: não estamos sozinhos, temos uma rainha no céu que luta por nós. E onde ela reina, a vitória é certa, porque Maria nunca abandona seus filhos. Se até agora refletimos sobre a grandeza do reinado de Maria em nossas vidas pessoais, nas famílias, na igreja e até nas nações, agora é hora de escutar o eco vivo dos testemunhos, porque a fé não se apoia apenas em conceitos, mas em vidas transformadas. E ao longo da história, incontáveis homens e mulheres experimentaram a força da Rainha do Céu em suas batalhas mais dolorosas. Quantos já disseram: eu estava perdido, mas quando rezei a Maria, encontrei novamente o caminho. São relatos simples, mas cheios de verdade. Uma mãe que rezava o rosário todos os dias por um filho envolvido nas drogas e depois de anos viu aquele jovem retornar para casa e para a igreja. Um esposo traído e cheio de rancor que, ao confiar sua dor a Maria, encontrou forças para perdoar e reconstruir o casamento. Uma mulher marcada pela depressão que, ao colocar sua vida nas mãos da rainha, encontrou uma paz que os remédios sozinhos não conseguiam dar. E quantas curas físicas também foram testemunhadas. Peregrinos em Lourdes, que retornaram de fontes milagrosas restaurados. Fiéis em Aparecida, que após depositar 1/3 aos pés da imagem da mãe, saíram com um coração novo. Pessoas que nunca esperavam por um milagre visível, mas receberam a graça de suportar a dor com serenidade. E isso, muitas vezes, é o maior dos milagres. Não podemos esquecer os testemunhos silenciosos, aqueles que não ganham manchetes nem livros, mas que sustentam o mundo. Quantas avós, em cozinhas humildes, rezaram terços sozinhas, pedindo a proteção de Maria sobre os netos. E foram justamente essas orações que impediram muitos de se perderem. Quantos enfermos, oferecendo sua dor com fé à rainha, se tornaram fontes de consolo para suas famílias. Quantos sacerdotes, no meio de crises, encontraram força ao rezar diante de uma imagem da mãe. Esses testemunhos não são passado. Eles continuam acontecendo, basta ouvir ao redor. Talvez você mesmo já tenha experimentado algo assim. Uma súbita paz no meio da angústia, um sinal de esperança quando tudo parecia perdido, uma força misteriosa para continuar. Esses são os frutos do reinado de Maria em sua vida. E o mais belo é perceber que Maria não realiza essas obras para chamar a atenção para si mesma, mas para nos conduzir sempre a Cristo. Toda graça recebida pelas mãos de Maria é graça que vem de Deus. Ela é apenas a intercessora fiel, a mãe que apresenta nossos pedidos ao Filho com confiança de quem sabe ser ouvida. Papa Leão XIII dizia que, quando os fiéis recorrem a Maria com fé sincera, nunca ficam sem resposta.
Talvez a graça não seja exatamente como pedimos, talvez não seja imediata, mas sempre chega, porque Maria não deixa um filho sem resposta. Seu coração materno se move diante de cada súplica, mesmo as mais escondidas, mesmo aquelas que só conseguimos expressar com lágrimas. E hoje eu te convido a tornar-se também testemunha. Não guarde apenas para si o que Maria já fez em sua vida. Compartilhe. Diga a outros como ela te ajudou, como ela te sustentou, como ela te deu esperança. Seu testemunho pode ser a resposta que alguém ao seu lado tanto precisa. Pode ser a chama que reacende a fé em um coração que já estava prestes a se apagar. Porque o reinado de Maria se espalha justamente assim, de coração em coração, de testemunho em testemunho, de vida em vida. Cada vez que alguém proclama, Maria me ajudou, o inimigo perde terreno e a fé se fortalece. Meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao fim desta grande reflexão, mas não ao fim daquilo que o céu quer realizar em nós. Porque falar de Maria como rainha não é apenas recordar um título bonito, mas assumir uma verdade que pode mudar completamente a nossa vida. Se ela reina, tudo se transforma. Maria não é uma rainha distante, inacessível, rodeada apenas de anjos no trono da eternidade. Ela é a rainha-mãe que se inclina para ouvir os pequenos, que acolhe os cansados, que levanta os que caíram. Sua coroa não é sinal de orgulho, mas de serviço. Seu trono não é feito de ouro, mas de amor. E cada vez que você abre o coração e diz, Mãe, reina também em mim, você experimenta essa transformação. Quantos de nós carregamos dores escondidas, feridas antigas, culpas que parecem não ter cura, lares divididos, famílias em silêncio? Quantos sentimos que já não temos forças para caminhar? Pois hoje Maria nos recorda: você não está sozinho. A Rainha do Céu caminha contigo. Ela entra na sua casa, visita sua mesa, toca sua enfermidade, consola suas lágrimas. Ela está presente onde ninguém mais está, e por isso podemos confiar. Mas não basta apenas sentir emoção por algumas palavras bonitas. O que o céu espera de nós é um gesto concreto, um ato de fé, uma decisão que marque este dia como um antes e um depois. Por isso, quero te convidar agora a consagrar-se a Maria de maneira simples, mas sincera. Feche os olhos do coração e diga: Maria, Rainha do Céu, eu te entrego a minha vida. Reina na minha casa, nos meus filhos, no meu casamento, no meu trabalho. Reina na minha saúde e na minha doença. Reina nas minhas vitórias e nas minhas quedas. Reina nos meus sonhos e nos meus medos. Reina em tudo o que sou e em tudo o que tenho. Eu não quero viver sozinho. Eu quero caminhar contigo, hoje e sempre. Essa oração, feita com fé, abre as portas do coração e deixa que Maria entre para reinar. Não espere sentir algo extraordinário. A graça muitas vezes começa no silêncio, como uma semente plantada que depois brota em frutos de paz, de reconciliação e de esperança. E para confirmar esse ato diante do céu e diante do mundo, escreva agora nos comentários a frase: Maria, Rainha, reina para sempre na minha vida. Esse será o selo da sua consagração. Cada pessoa que escrever estará deixando um testemunho público de fé e confiança. Não se esqueça também de se inscrever neste canal e ativar as notificações. Pense nisso como quem acende uma vela em um santuário. Cada inscrição mantém acesa a chama da fé. Cada vídeo que você acompanha é mais uma oportunidade de deixar Maria guiar sua vida. Quem se inscreve abre espaço para receber sempre uma nova palavra de esperança. Quem não se inscreve corre o risco de perder graças que o céu já preparou. E compartilhe este vídeo com ao menos 2 pessoas que precisam ouvir esta mensagem. Talvez alguém próximo de você esteja à beira do desespero, pensando que está sozinho, acreditando que não há saída. Sua partilha pode ser o canal para que essa pessoa descubra que tem uma rainha no céu que a ama e nunca a abandona.
Lembre-se sempre, meus irmãos, onde Maria reina, a paz retorna, a fé floresce e a esperança nunca morre. Ela não promete uma vida sem cruzes, mas promete companhia em cada cruz. Não promete ausência de lágrimas, mas promete um manto para enxugá-las. Não promete facilidades, mas promete que nunca estaremos sozinhos. Hoje, consagre-se a ela. Hoje, deixe Maria Rainha entrar na sua vida. Hoje, declare com fé: Maria, Rainha, reina para sempre em mim. E quando você fizer isso, descobrirá que o céu inteiro se alegra, porque um coração que acolhe a mãe nunca mais fica vazio. Amém.